Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho segundo Marcos, que foi proclamado na vigília pascal, concluiu-se de forma sóbria. As mulheres que foram ao túmulo se retiraram ainda com muito espanto e medo. Hoje nós ouvimos um trecho do Evangelho de Mateus, logo depois então da ressurreição. E nós vemos que essas mulheres que partiram depressa do sepulcro, que estavam com medo, por outro lado, correram também com alegria, com esperança, para dar a notícia aos discípulos. E Jesus se manifesta a elas neste seu retorno. E o convite de Jesus ressuscitado é o mesmo que nós todos que celebramos a Páscoa recebemos. Alegrai-vos, né? A alegria é um grande dom do Espírito Santo, não é? Um sinal, um fruto da presença do Espírito Santo. Alegrai-vos. As mulheres então se aproximam e se prostram diante de Jesus, reconhecendo a sua vitória sobre a morte, e abraçam os seus pés, reconhecendo que é o mesmo, né? Aquele que foi crucificado é o ressuscitado. Ele também conserva a sua realidade corpórea, né? A sua união com a nossa humanidade. Elas abraçam seus pés e Jesus as convida e convida a todos nós, além da alegria, a não termos medo. Isso é muito importante para nós, sobretudo nesse tempo de pandemia. É uma palavra que nós estamos ouvindo agora, novamente, nesse momento. Não tenhais medo, alegrai-vos, né? E logo Jesus confia às mulheres essa missão: ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. A manifestação do Cristo ressuscitado não é simplesmente uma manifestação para que nós fiquemos assim alegres e consolados, mas é também uma força para nós partirmos para a missão. Aquele que se alegra com a experiência do Cristo ressuscitado se torna também um enviado, um missionário, como essas mulheres. E nós vemos assim como Deus sempre escolhe fracos, desprezados, pobres. Por exemplo, quando Jesus nasce, pobrezinho em Belém, a quem os anjos foram comunicar que Jesus nasceu? Aos pastores. E foram eles que foram depois levar o anúncio, né? Também aqui as mulheres, que muitas vezes eram marginalizadas e desprezadas, são elas que madrugaram para ir até o túmulo, que tem a primeira manifestação do Cristo ressuscitado, recompensando a sua fidelidade, o seu afeto e confiando às mulheres a missão do primeiro anúncio, da comunicação justamente aos apóstolos, e de dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. A Galileia, como eu lembrava já anteriormente, nas pregações anteriores, remete à comunidade, onde tudo começou, o lugar da intimidade com o Senhor, né? Então essa Galileia, nós precisamos reconhecê-la na comunidade de fé, de esperança, de caridade que é a igreja. Nós vemos então duas partes nesse evangelho. Primeiro, essa manifestação de Jesus às mulheres, e confiando a elas uma missão. É uma parte muito bonita, né? Depois nós vemos um lado de sombra, que é a segunda parte do evangelho de hoje. Se a primeira parte é luminosa e jubilosa, na segunda parte nós vimos que quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade para comunicar aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E aqui nós vemos o lado sombrio. Quando uma pessoa decide não acreditar, mesmo diante da evidência ou dos sinais, essa pessoa não adere à fé, ela tem má vontade. Esses guardas comunicaram aos sumos sacerdotes o que havia acontecido. Um tremor de terra, algo que eles não sabem explicar, o corpo não estava lá mais, né? E aí nós vemos então a mentira.
A primeira postura daqueles que têm má vontade é a mentira, a negação da verdade, né? Quantos negacionistas, né, da verdade existem por aí, né? Então, os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para eles sustentarem uma mentira, né? Vejam bem, aqueles sumos sacerdotes, membros do Sinédrio, que antes haviam dado a Judas uma pequena quantia para Judas entregar a Jesus, agora não tem dúvida de dar uma grande quantidade de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite roubar o corpo enquanto vós dormíeis. Uma mentira. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Vejam como agem os poderosos. Os poderosos agem comprando com dinheiro da corrupção, e ainda dialogando com outros que são também poderosos e convencendo os outros. Se apresentam assim. Se o governador ficar sabendo disso, não, nós o convenceremos. Não vos preocupeis, deixa que nós arranjamos tudo. Vejam como há um conluio daqueles que querem o mal, né? Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje, de que o corpo de Jesus foi roubado. Santo Agostinho, comentando esse trecho, fala que isso que eles fizeram e a desculpa que deram, desmente-se a si mesma. Porque quando eles vão dizer assim: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Santo Agostinho perguntou: olha, se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que os discípulos roubaram o corpo, né? Como é que eles viram os discípulos roubar o corpo? Então eles não estavam dormindo, né? Então a própria afirmação desmente. A mentira tem perna curta, nós sabemos disso. Pode se enganar as pessoas, pode se enganar até a si mesmo, durante um certo tempo. A Deus ninguém engana, mas a mentira tem perna curta, mais cedo ou mais tarde ela aparece. Na primeira leitura nós vemos o discurso de Pedro logo depois de Pentecostes, em que ele faz então essa leitura da história da salvação. Homens de Israel, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Pedro então mostra que tudo o que aconteceu com Jesus, inclusive a sua paixão cruel e sua morte de cruz, obedeceu a um desígnio de Deus de salvação. Não que Deus quisesse a morte do seu filho, mas que Deus, nessas circunstâncias, não se deixou vencer pelo ódio, pelo pecado, mas vence o ódio e o pecado pelo amor, ressuscitando o seu filho. Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. E cita até esse trecho da Escritura em que Davi diz que viu o Senhor diante de mim, né? E o Senhor prometeu a Davi que a sua carne ia repousar na esperança, não deixaria a sua alma na região dos mortos. E lembra Pedro: olha, Davi morreu e foi sepultado, mas Deus prometeu que da sua descendência viria alguém que tornaria o trono estável. E aí então Pedro já faz a aplicação, movido pelo Espírito Santo, que é justamente esse descendente de Davi, que nós sabemos através de José, que tem a paternidade legal de Jesus, que a promessa de Deus se cumpre. Um desses descendentes ocupa o trono de Davi, mas é um descendente muito além daquilo que se pensava. É o próprio Filho de Deus que entrou neste mundo. Então ele não foi abandonado na região dos mortos, sua carne não conheceu a corrupção, ele ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus, e disso nós somos testemunhas. É o grande anúncio da igreja. Então, cada dia dessa oitava de Páscoa e no tempo pascal, nós vamos saboreando essa realidade da vitória do Cristo e da ressurreição. Hoje, com esse trecho de Mateus e com esse trecho do discurso de Pedro em Pentecostes, que nós possamos ser tomados por essa alegria do Cristo ressuscitado, como ele disse às mulheres, e que possamos aceitar a missão de partilhar com os nossos irmãos e irmãs
a alegria do ressuscitado que nos encontra na Galileia, isto é, na comunidade de fé, de esperança, de caridade, a comunidade dos discípulos missionários do Senhor, que é formada pela Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.